Aula 2, curso Educação Especial, disciplina Jogos e Brincadeiras como recurso facilitadores do desenvolvimento, mais atividades lúdicas sobre o autismo. Professora Patrícia Pereira. Tudo bem? Nós voltamos agora com a segunda parte da aula e nós vamos falar um pouquinho sobre atividades lúdicas no autismo infantil. Então, agora que nós já sabemos um pouquinho da importância das brincadeiras, os diferentes tipos de brincadeiras, as brincadeiras diáticas, né, que é quando a gente tem a troca ali somente com a pessoa, as triáticas, que é quando a gente coloca um objeto no meio. Então, nós vamos entender como esses tipos de atividades acontecem no mundo das pessoas com autismo. Então, nós vamos primeiro pensar nos jogos simbólicos, que é a ausência, que muitas vezes a pessoa com autismo tem a ausência ou a capacidade desse jogo simbólico. Ou seja, ela não brinca de faz de conta, ela não manifesta nenhum desejo, ela não assume papéis, ela não brinca de fingir de alguma forma flexível ou adequada para a idade. Como brincar de casinhas fazendo comidinha, ou brincar de médico, de motorista ou de professor. Ela não faz nenhum papel social nas brincadeiras dela. Geralmente as ações são livres delas e não tem uma situação criada pela própria criança. Geralmente sempre precisa de uma intervenção. Então, na primeira atividade que nós vamos falar aqui, é a atividade da casinha encantada. Nada mais é do que você colocar nesse espaço uma variedade de acessórios, como boneca, utensílios de brinquedos de cozinha, telefone, kit médico, carrinho, fantoche, fantasia, tudo que você puder nesse espaço para permitir com que a criança desempenhe papéis, diferentes papéis. E com isso a gente faça aquela questão do planejamento e de atividades mais elaboradas a partir do jogo simbólico. Aí tem algumas atividades da Casinha Encantada, que é a criança desempenhando diferentes papéis, brincando de médico, cuidando das crianças embaixo, dando comidinha, brincando de escritório. A próxima são atividades relacionadas à música. A música ela é uma ferramenta super importante para trabalhar o desenvolvimento em diversos aspectos. Ela analisa geralmente a possibilidade do desenvolvimento cognitivo, corporal, sensorial e principalmente ela começa a desenvolver a questão da comunicação e da socialização da criança. Então, nesse sentido, a música tem como função ajudar que o ser humano, no caso aqui a gente está falando aqui a criança com autismo, ela que possui alguma dificuldade de entrar em contato com o mundo exterior, a música serve como meio de abrir esse canal de comunicação, que é muito mais difícil nas pessoas com autismo por causa da questão sensorial. E geralmente as crianças com autismo têm um fascínio por música, então vai a partir do foco de interesse dela e por isso consegue fazer com que tenham muito mais desempenho nessas atividades com música. Aqui, por exemplo, é aquela brincadeira do carneirinho, carneirão. Então as crianças precisam somente de estar juntas, dando as mãos. No caso das pessoas com autismo, às vezes eles não querem dar as mãos, então a gente também tem que permitir ou flexibilizar essa atividade para realizá-la sem dar a mão. E aí a gente vai falando e as crianças vão imitando os gestos. Todas essas atividades, o importante é que a gente sempre desenvolva a questão do desenho universal para aprendizagem, ou seja, onde uma atividade pode servir para todos. Então, tanto a atividade da Casinha Encantada, que é o simbólico, como essa atividade da ciranda musical, como outras que a gente vai realizar, todas elas vêm com esse princípio do desenho universal para aprendizagem, uma atividade que sirva para todas, não somente para criança com autismo. Então, aqui nós temos, né, a brincadeira das cadeiras, brincadeiras batendo a palma, a questão dos instrumentos, a questão do instrumento confeccionado por eles mesmos, porque daí vai ter um outro foco de interesse, porque ele viu da onde partiu o som, da onde começa aquele som. A próxima atividade é uma atividade de cócegas. É uma atividade diática, certo? Que é muito prazerosa, que às vezes o adulto estimula a criança, às vezes é a criança que vai estimular o adulto. Então pode-se inverter esse papel. E o interessante é que você pode, no meio dessa brincadeira, mesmo ela sendo uma brincadeira diática, você pode colocar um objeto. Ela pode se transformar numa brincadeira triática. Aqui no caso a gente pode fazer cócega com uma pena, pode fazer cócega com um pente, com uma escova, somente realmente com a mão.
E aí você também vai percebendo as expressões faciais e o meio de comunicação, como é que essa criança também se comunica com essa expressão do corpo dela, ou às vezes ela também não sente. Então, as pessoas com autismo, elas têm uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade. Então, essa brincadeira a gente consegue identificar como é que está essa relação da sensibilidade das crianças com autismo. O próximo é o dado divertido. Esse dado divertido pode fazer diversas coisas. A gente pode jogar um dado e aí tá mandando pular, girar, ou também a gente pode pegar o dado com alguma ação de que o adulto faça e depois a criança faça. Certo? Aí são dados, podem ser dados com números, dados com funções da atividade de vida diária, dados com alimentos. As tampinhas coloridas são muito interessantes para a gente trabalhar com as pessoas com deficiência, de forma geral, também, porque a gente pode trabalhar a questão do tamanho, da percepção, das formas, das cores, e isso ensina a questão dos detalhes, né? A gente pode classificar tampinhas maiores, tampinhas menores, tampinhas por cores, tampinhas que tem escrita, que não tem escrita. Então, a gente vai classificando essas tampinhas também. Então, é uma atividade bem divertida. Nós temos agora a principal, que é a questão da imitação. Então, a imitação é um principal programa para o tratamento do autismo. Então, quando a gente fala de tratamento, não significa que ele vai deixar de ser autista, não. Mas ele vai começar a perceber o mundo de uma outra forma. Então, a imitação, ela é o foco importante como pré-requisito para começar a questão da linguagem verbal, para trabalhar a questão do cognitivo também. Então, o que a gente pode fazer como atividade de imitação? Então, a gente pode aumentar a habilidade de imitação de movimento dos órgãos da fono, né? Então, boca, lábio, língua, bochecha. E também podemos mostrar a imagem para a criança e pedir para a criança imite. Você também pode fazer junto. Então, você mostra uma imagem, você faz primeiro e depois a criança faz, ou vocês dois fazendo juntos. Pode procurar sons enquanto faz movimentos. Então, por exemplo, se eu vou fazer assim o movimento de abrir a boca, faz ah! Ou a quantidade também de variações que você vai fazer desses movimentos. Então, eu posso fazer Então, isso também para a criança é muito importante para ela perceber que existem tons diferentes quando você abre a boca também, dependendo do tamanho que você abre. Você pode fazer comandos simples, por exemplo, uma ação motora grossa com objeto visível. Você pega 2 carrinhos e fica um para você e você entrega outro para a criança dizendo, faz igual! E você anda com o seu carrinho para frente e para trás. Depois pode pedir para a criança, faz igual! E faz com a criança imitar. Você pode pedir também com uma ação motora grossa sem objeto visível. Então, faz assim, faz igual! E bate palma, dá beijo, manda tchau. Ou uma ação visível, por exemplo, faz igual e coloca a mão na cabeça. Quando eu mando uma ação visível, que é mandar o beijo, ela tá vendo eu mandando o beijo e ela também tá vendo a posição da mão dela. Dando tchau também, ela está vendo. Quando eu faço uma ação invisível, às vezes eu coloco a mão na minha cabeça e eu não tô vendo a minha mão. Mas é uma ação invisível e é uma ação de imitação. Ela tá vendo com que eu coloque a minha mão, mas ela não está vendo a mão dela. E também a gente pode fazer atividades orofaciais, que são os movimentos de boca, né? E aí nós temos a língua, a questão da língua, a questão do lábio, a questão de franzir a sobrancelha, de fazer caretas. Então, é uma atividade de extrema importância para as crianças. Então, esse exercício de imitação ativa a questão dos neurônios espelhos, que é uma coisa que é bem comprometida na criança com autismo. Esses neurônios espelhos, eles não têm muito desenvolvimento, então nós precisamos desenvolvê-los. Então, quando a gente olha e a gente vê a pessoa fazendo, a gente acaba fazendo igual. Isso são ações naturais. Por exemplo, assim, a gente vai no restaurante. A gente não sabe onde que é a fila, por exemplo, do self-service. Mas você olha todas as pessoas indo para um determinado lugar e pegando o prato. O que você acaba fazendo? Indo também. Você vai pagar uma conta, vai no shopping, por exemplo, numa loja grande, e você fez lá as suas compras e você não sabe onde que vai pagar. Você procura e imita as outras pessoas, aonde que as outras pessoas estão indo pagar, você também vai lá.
Então, a imitação ela é de suma importância para que a gente consiga fazer com que esses neurônios espelhos se desenvolvam. E com isso, desestimula também a questão da linguagem, da interação social, das regras sociais. Então, para trabalhar com essa deficiência da questão do neurônio espelho, o importante é estimular a imitação. Então, é recomendável começar sempre a imitação por um objeto. Pode ser mais fácil. Por exemplo, assim, a criança, você vai pedir para a criança colocar a mão no dedo. Vamos colocar. Você vai perguntar para ela assim: vamos colocar a mão no nariz? E aí a criança não vai fingir que não acontece nada. E você vai falar assim: olha, nós vamos colocar a mão no nariz. Você faz o gesto. E depois disso, se ela ainda não entender, você vai dar uma ajuda motora. Você vai pegar a mão dela e falar assim: olha, vamos colocar a mão no nariz? Tá? Então, ações com objetos, ó, colocar o chapéu na cabeça, ou fazer uma bolinha de massinha e dar na boca do fantoche. Movimentos motores mais amplos, como bater palma, dar tchau, colocar a mão na cabeça. Ou movimentos mais finos, igual a música do Pintinho Amarelinho, que cabe aqui na minha mão, o movimento é mais fino. Movimentos mais amplos em pé, ficar num pé só, chutar a bola. Movimentos orofaciais, ou seja, movimentos com a boca de soprar, colocar a língua para fora. Movimentos também, uma sequência de movimentos. Por exemplo, dar tchau e mandar beijo. Tchau e mandar beijo. Fazer sim e não com a cabeça. Sons também. Então, eu também tenho que partir. Se eu quero... Geralmente, as pessoas com autismo, elas têm a questão de muitos não falarem, não serem verbais. Então, eu vou começar essa verbalização pela questão da imitação nas brincadeiras. Então, eu primeiro vou fazer os sons que as crianças já produzem. Então, se ela faz bô, você faz bô, para ela fazer esse som. Depois você vai fazer o som das vogais, o som das consoantes, das sílabas, das palavras. E atividades para a gente desenvolver essa questão aí toda da coordenação motora, né? E de todo esse desempenho. Então, a gente pode brincar de amarelinha, andar na corda, caminhar no banco sueco, a ponte de equilíbrio. São atividades que ela pode desenvolver muito. E espero que com todas essas atividades e desenvolvendo de pouquinho em pouquinho com as pessoas com autismo, todos consigam entender que, por meio da imitação, é possível sim desenvolver a questão da comunicação dessa criança, que é essa questão do foco do olhar, que muitas vezes eles não têm, eles abaixam a cabeça, eles não olham, parece que você está falando e eles não estão compreendendo. Então, a brincadeira e o brinquedo é o principal instrumento que o professor tem e que o educador tem para desenvolver todas essas questões sociais, de comunicação, de atividade de vida diária com esse aluno com autismo. E nós ficamos por aqui, eu espero que todos tenham compreendido e muito obrigada.